Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aí do Café Imóveis, mais um episódio aí. Eu costumo dizer que eu tô colecionando episódios aí de uma galera que dá muito mais prazer em gravar, porque é uma galera que começou junto comigo e hoje eu tô aqui com o Gustavo, CEO da OPA, um cara que tá com a gente aí em alguns trabalhos aí desde quando a gente começou de fato, e abraçou, né? Acreditou no projeto da gente aí. Tivemos desafios ousados aí, né, Gu? Bem-vindo aí a esse episódio do Café Imóveis. Espero aqui que a gente consiga contar, né? Pelo menos um pouquinho do quanto foi gratificante essa jornada, do quanto foi satisfatória. Pelo menos para mim, né? Eu acredito que para você, sem sombra de dúvida. Com certeza, muito satisfatório. Obrigado pelo convite, Ronilson. Quero dar um oi para toda a audiência do Café Imóveis. Tenho acompanhado o projeto, parabenizar também. Realmente muitas figuras legais aqui para poder Vale bater um lembrar papo. que a semente do podcast, quem plantou foi o senhor, né? Você A lembra, né? gente estava junto quando Começou junto, formatou, né? né, a semente Inclusive a inicial, logo essa parte de identidade visual aí. O Esdras, Esdrinhas jogando duro na fugiu, identidade né? visual. Pois é, tá em Brasília. Mas aí, assim, foi muito bacana participar falando do Café Imóveis, né? Eu acho que é interessante, muito importante, na verdade, a gente ter ambientes para poder discutir o mercado como um todo e, sobretudo, o mercado imobiliário, que é um mercado tão forte aqui, né, na cidade. É bacana, porque você consegue juntar uma galera muito legal com você que tem uma vasta experiência e propriedade no mercado. Só sai coisa boa. Obrigado. E assim, eu queria que realmente todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer o Gustavo na essência. Eu até não tenho autoridade de fala, mas eu acho que as pessoas que são mais próximas a vocês se orgulham bastante, porque eu conheço sua história, conheço seus desafios e, assim, é uma história, desculpe a expressão, do caralho, uma história muito foda, uma história Obrigado. de aprendizado, de resiliência, uma história de um ser humano incrível, que quem é mais próximo com certeza conhece, e que eu acho que um dia você vai abrir aquele livro seu, você vai Com lançar certeza. ele aí, porque eu acho que é uma história que inspira muita gente aí. A gente costuma dizer que por trás de um grande negócio tem sempre uma pessoa de uma grande história, uma pessoa que sonhou, uma pessoa que acreditou. E aí vamos falar um pouquinho de como começou, né? Que na época não era OPA, Exato. Era a era Ioa. a IOA, Isso. era Logo quando comecei a trabalhar com comunicação, né? Bom, na verdade tava morando em Salvador, na época que eu comecei a trabalhar com comunicação. Acho que isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Tava estudando para vestibular na época. E aí o Esdras, que é o meu sócio hoje, estava trabalhando em outra agência aqui em Barreiras, também começando a trabalhar com comunicação. E aí eu vinha para cá, basicamente final de semana sim, final de semana não, para rever família, os amigos aqui em Barreiras. E aí numa dessas vindas eu não voltei mais, né? Quis ficar aqui. E ele me fez um link, abriu uma oportunidade para poder fazer uma entrevista de emprego na agência, que é a Carambola, da minha amiga Linda Macedo, e uma grande referência também no mercado de comunicação. E aí passei nessa entrevista, comecei a trabalhar como designer, um design horroroso, não sou designer. Com uma semana de trabalho descobriram isso para mim e me falaram assim, ó, você é redator. E aí começou a minha história na redação publicitária, para trabalhar com comunicação, com estratégia, com texto, com a parte criativa, narrativa, audiovisual e tudo mais. E ali começou, depois de um tempo eu e essas a gente fez uma dupla de criação muito alinhada, muito entrosada, e a gente abriu a IOA, junto com outra amiga nossa, Regina Berria, também trabalha com comunicação há muitos anos. Ah, teve uma terceira sócia lá? Exato, a Acho gente que eu não cheguei começou a com a conhecer, não. Regina, exato, foi uma história bem bacana, a gente começou esse trabalho de querer construir uma agência de publicidade e a gente atendeu alguns clientes, tivemos um bom trabalho juntos. E aí, depois de um tempo, depois que eu já tinha entrado e o Esdras também na faculdade de audiovisual com o Fábio O'Hara, a gente, É, o Fábio lembra. exato, e aí a gente se juntou para poder entrar na produtora do Fábio, que era a Opa Filmes. Aí eu e Esdras trouxemos um viés mais publicitário para o negócio. Depois o Opa perdeu o Filmes, ficou só Opa. E hoje a gente trabalha com comunicação, publicidade, né? Com uma agência, uma produtora audiovisual para atuar aqui no mercado. É. Se a gente voltar aí no tempo aí, lá quando a gente começou em 2013, né? 2012 para Exato. 2013.
Eu lembro que vocês fizeram a animação de um vídeo que a gente precisa até atualizar ele, viu? Bem lembrado que Com a gente certeza. vai dar uma mexida nele. E uma frase que a gente carregou, cara, e carrega até hoje em alguns treinamentos, que simples. O que move as pessoas são os seus sonhos. E aquilo foi tão forte assim, foi uma parceria tão bacana, tão saudável, eu diria, porque ao longo do tempo a gente vai chegar nessa parte aí, mas a gente conseguiu enxergar nichos, a gente conseguiu enxergar mercado, que eu costumo dizer, tem que ter um doido que sonha e outro doido que faz esses sonhos se tornar realidade, né? Porque alguns projetos que a gente criou juntos aí, que a gente vai falar muito dele, eu acho que é o Parque das Águas, foi ideia ousada, Sim, uma com ideia certeza. maluca, mas eu queria entender, bicho, que eu sou bastante curioso como que é essa preparação sua na redação. Porque quando a gente começa a contextualizar, ó, a gente quer um vídeo para uma mensagem direta, vem melhor do que a encomenda. Pô, a gente quer um vídeo para causar emoção, a gente chora. Como é que é essa preparação sua, bicho? Porque Bom, assim, eu sou uma pessoa muito antenada com o que está acontecendo em relação à linguagem, tecnologia, mas eu acho que a minha grande inspiração é mais artística, talvez. Eu acho que tem um pouco essa veia de escrever mais a coisa da literatura. Tanto é que você mencionou a ideia do livro, né? Que é um livro que já tem mais de 10 anos que eu escrevi, ainda nunca lancei. Mas é esse processo de escrever é, realmente ele acontece muito rápido. Então, as minhas ideias, se for olhar assim, de uma maneira em geral, geralmente elas já nascem quando as pessoas estão solicitando ali. No primeiro bate-papo, acho que é o momento onde eu já tenho as principais imagens assim na minha cabeça, mais ou menos que caminho que eu vou seguir. Depois eu sento, eu gosto de brincar lá na agência, na produtora, que todo mundo tem um monte de equipamento, é drone, é computador, é fone de ouvido, enfim, um monte de coisa de parafernália e minha ferramenta de trabalho é o Word. Para mim, um notebook, um celular no Word ali basta para fazer o meu trabalho. Então eu sento no computador, escrevo, roteirizo e é assim o processo. mas assim, tem a parte de escrever massa, mas e como é que você consegue transmitir vamos lá, eu acho que a comunicação sua com o Esdras, ela é muito bem alinhada, porque assim, nos detalhes, a gente quer que uma palavra, uma frase que marque, que impacte. Como é que é essa comunicação de vocês na hora realmente da criação? Como é que ele consegue copiar? Porque às vezes você tá com uma ideia na cabeça, mas para transmitir para outro não é tão fácil. Eu acho que é a questão do entrosamento e muita liberdade para trocar ideia, sabe? Assim, quando eu sento para poder conversar com Esdras, a gente já fez isso tantas vezes que eu não preciso dizer muito para ele poder entender a minha forma de escrever, a forma da proposta da ideia. Então, às vezes pode ser até curioso, mas é bem rápido o processo, assim. Ele capta muito bem, é ele que faz a parte de direção de arte, de design e mil outras partes de execução, de produção. Ele consegue pegar ali a essência, porque a gente é amigo há muitos anos e desde muito novos a gente convive junto, então acho que tem uma facilidade de entender o que o outro quer falar, com qual palavra, com qual contexto, e é mais ou menos isso. Cara, e quando começou eram só vocês dois, né? Exato. Quando a gente já começou a atuar no mercado, a gente era no formato franquia, né? A gente era na franquia Remax. E quando a gente passou a trabalhar junto, foi uma jornada, como eu falei no início, desafiadora, mas que levou a gente, e, consequentemente, claro que o trabalho de vocês aí, não só atrelado ao atendimento com a nossa empresa, mas várias outras, elevou e você conseguiu ir através de um marketing, eu diria um marketing diferente, né? Conseguiu chamar a atenção da rede inteira, né? Então o Brasil inteiro buscava referências da gente de vídeos, de marketing. Quando, quando a gente chegou para vocês, como é que é a estratégia sua para. Deixa eu ver como eu te pergunto isso. Eu acho que deve chegar inúmeras propostas para você e, obviamente, hoje você está num patamar que você diz não para algumas, que não faz sentido realmente no nível que vocês estão, perdão. Mas como é que é o teu processo para entender se aquilo é verdadeiro, se aquilo é essência, ou não tem um filtro, ou você enxerga isso? Como é que é essas escolhas no mercado da publicidade, cara? Bom, tem que ter uma afinidade com o projeto, de entender o propósito da pessoa que está solicitando aquele trabalho. Hoje eu já consigo observar essas coisas. Lá atrás, quando a gente começou os trabalhos, que foi a gente basicamente nascemos juntos em um mesmo momento,
A gente sempre escutou muito de você a questão dessa essa palavra propósito. Hoje fala muito de propósito, mas há 10 anos atrás, aplicada à questão de marketing, de comunicação, de empresas, de negócios, não era uma coisa tão comum de se ouvir, principalmente aqui no nosso eixo local regional. Então, entendendo qual o propósito de transformar a vida das pessoas e transformar o mercado. Eu sempre estive muito comprometido com o desenvolvimento da região, com o desenvolvimento de barreiras do Oeste. Eu sempre acreditei muito nesse recorte do país enquanto oportunidade para negócios e sempre vi aqui um mar de oportunidades para poder desenvolver e crescer. E aí, olhando esse aspecto hoje, eu sempre busco esses valores nas pessoas, né? Do comprometimento com a nossa região, com o comprometimento com as pessoas, e pessoas que consigam dar a liberdade criativa que uma agência criativa precisa para poder trabalhar. Isso é uma coisa que eu senti com vocês, que é essa questão da liberdade de criar, de produzir. E aí, nisso, a gente sempre teve espaço para poder usar. E aí, essa ousadia graças a Deus até então tem dado certo. A gente tem arriscado e acertado muito em relação à linguagem, em relação à proposta, ideias mesmo fora da caixa. Durante muito tempo a gente teve esse posicionamento de marca, de valorizar muito essa ideia do pensamento fora da caixa. E até hoje a gente valoriza muito isso e as nossas ideias a gente sempre busca trazer esse tempero, né? Fora da curva. Parece que é um ponto de necessidade inicial para quando a gente parte para um processo criativo de entender assim, o que que a gente pode fazer que ainda não foi feito aqui? E a partir daí um pensamento para executar uma ideia. Tem funcionado pra gente. De um tempo não, lá uns 3 anos atrás, eu vi que se especializaram bastante aí no mercado imobiliário, né? Praticamente vocês passaram a atender quase toda a carteira das grandes empresas aí. Houve uma preparação para isso ou foi naturalmente? O que que você acha que contribui mais para essa visão que você tem? É a vivência, a experiência de conviver com o dia a dia, porque é, como é que eu vou explicar? É bizarro como você consegue copiar uma ideia assim num estalo de dedo, né? De uma volta, de a gente falar, o que que a gente vai fazer? Vamos trabalhar X projeto. E a gente dá uma volta, contextualiza um pouquinho e você entrega ali praticamente um 360. O que fez você enxergar esse nicho, cara, no mercado imobiliário, que eu vou dizer para você, era desafiador. Sim. Desafiador porque eu não sei se você teve essa dificuldade, mas hoje que o mercado imobiliário está entendendo a importância de se ter uma verba, realmente um percentual sobre cada produto para que se invista em marketing. E não só em vídeos de oferta direta, de branding, de falar um pouquinho de propósito, né? De transformação, de mudar um cenário, de mudar um vetor de crescimento da cidade. Isso aconteceu ou chegou um momento que, pra gente aqui chegou um momento, falou agora é hora de se preparar para o lançamento. Uhum. Para vocês aconteceu isso ou foi um processo mais natural? Acho que um misto das duas coisas. Primeiro, um processo mais natural de estar envolvido com os principais players do mercado. Eu tive essa oportunidade de estar próximo a você, estar próximo dos principais players do mercado imobiliário aqui de Barreiras, as principais construtoras, pessoas bem próximas que a gente pôde sentar, conversar e discutir realmente, olhar barreiras para o futuro, né? Olhar realmente quais as possibilidades que o mercado imobiliário poderia ter aqui, quais os formatos de produtos a serem lançados. E participar desse processo foi uma coisa que foi deixando a gente muito confiante. Mas realmente chegou o momento que a gente pensou assim, poxa, a gente precisa olhar mais a fundo e estar antenado mesmo nesse mercado para a gente conseguir entregar cada vez mais performance. E hoje, com a facilidade de acesso a conteúdo que todo mundo tem, ficou mais tranquilo, assim. Hoje você não precisa nem mais procurar o que você quer aprender. Basta você se interessar um pouquinho que o algoritmo te mostra isso em todas as plataformas possíveis, né? Na sua rede social, no YouTube, em todos os lugares. E aí, acho que naturalmente eu fui pegando referência de coisas que são feitas a nível Brasil, a nível de mundo, e aí acho que tudo isso está à disposição quando você vai para a parte do processo criativo, né? Tudo que você vê, tudo que você pesca, tudo que você está antenado, quando você parte para o momento de criar, é meio que você tem uma tela em branco, mas em volta dessa tela em branco você tem uma infinidade de possibilidades que você pode juntar ali e fazer. É, mas eu vou fazer uma provocação porque é o seguinte, a gente realmente, eu concordo com você, o algoritmo hoje, com uma pesquisa, ele começa a te entregar bastante. Mas vocês nunca entregam mais do mesmo. É sempre algo bem específico. Essa ideia do trabalho que vocês fizeram com a Solari.
Foi Barreiras ou foi Solari? Eu não sei, foi a prefeitura acabou também meio que entrando nessa onda, né? Barreiras 2030. Esse é um projeto, na verdade, da própria Solari, né? Que é o Renato Gonçalves 2030. 2030, que a prefeitura Exato. depois se expandiu para Barreiras 2030. Que é um outro projeto, né? Acredito que talvez em paralelo de metas, né? A prefeitura tem para poder alcançar até 2030, né? Isso em relação ao desenvolvimento da cidade e da comunidade em geral. O projeto Renato Gonçalves 2030, ele nasce no Henrique, né? Uma visão de desenvolver e pensar o bairro como um bairro referência para a cidade, para toda a região e ter esse deadline, digamos assim, como uma visão de um momento onde essa virada de chave vai ser mais palpável para todo mundo. A gente vê que hoje o Renato Gonçalves é um canteiro de obras, até 2030, a grande maioria das obras que hoje estão aí vão já estar entregues, e aí eu acredito que essa visão desse tempo, já não tão no futuro, mas cada vez mais próximo, onde esse recorte do Renato Gonçalves, esse desenvolvimento vai ficar cada vez mais visível para qualquer pessoa que andar pelo bairro e tudo mais. E a gente teve a felicidade de fazer parte desse projeto através da comunicação que a gente desenvolveu para a própria construtora. Aí é um projeto muito bacana, né? Realmente visionário de enxergar e fazer as pessoas pensarem, né, nesse futuro próximo. Vocês criaram um bordão também. Solar está inovando aqui, né? Estamos inovando Estamos aqui. inovando aqui. Esse é Tanto que bem curioso. Eu vejo esse slogan como uma virada de chave, né, para a própria construtora, para a gente, para o mercado como um todo. Era muito comum você ver, estamos em obra, e o link para essa ideia foi essa ideia de que obra é uma coisa chata para as pessoas, né? Obra é um transtorno. transtorno. É, e aí, em vez de falar que nós estamos em obra, porque muita obra ao mesmo tempo, né, numa geografia, um espaço geográfico curto, né? Então, essa ideia de muita coisa acontecendo é fácil das pessoas pegarem. E a gente trabalhou esse posicionamento do estamos inovando aqui, associando com o perfil inovador que tem a E aí construtora. virou tão presente, né? Enraizou tanto no Barreirense que a Solari colocou uns outdoors. Acho que para mostrar a cidade, né? Que estamos inovando aqui em Sim, em Barreiras. Barreiras. Só que ela colocou lá perto da Atrio, né? E tava próximo ao rio. Aí um cliente meu ligou. Cara, o que que a Solari vai fazer aqui às margens do Rio de Onda? Como a gente tem um bom relacionamento com a Solari e a gente conhece bem os projetos, eu falei, cara, conhecendo bem a Solari, provavelmente é um projeto de revitalização, porque em beira de rio não se pode construir. É uma margem de APP e tudo, mas depois eu fui buscar saber com o Lucas. O Lucas, não, é só um outdoor para mostrar que a gente está inovando aqui em Barreiras. Mas o Exato. Barreirense copiou tanto que entendeu o que que a Solari vai fazer ali, bicho. Associou, Na né, beira essa do rio, frase a um empreendimento há a um ser empreendimento. lançado. Há um empreendimento a Legal, ser lançado. mostra a eficiência, né, da comunicação. Eu sempre costumo dizer que na publicidade, na propaganda, você tem que ter um mantra discursivo, né? Essa repetição dos conceitos em multiplataformas é uma das receitas do sucesso. Você tem que criar conexão de sinapse na cabeça das pessoas. Quanto mais ponto de referência visual, memórias a pessoa tem com um conceito, mais fácil é você apresentar aquele conceito e introduzir produtos dentro daquele conceito que já não é mais de fora do indivíduo, mas de dentro dele. Esse é um exemplo bacana disso. Vamos falar um pouquinho de desafio. Eu acho Bora. que, no meu ponto de vista, qualquer empresa que chega no nível que vocês chegaram aí, atravessa um deserto, né? E eu lembro perfeitamente em um momento que o mercado não estava muito bom. Foi lá de 2015 para 2017 ali que houve uma transição de governo não democrática, mas isso afetou um pouco os financiamentos imobiliários, um pouco da credibilidade ali do mercado. E foi um momento que a gente conseguiu, perdão, o mercado deu uma retraída e não ficou legal. Foi um momento que a gente passou muita dificuldade. E eu lembro que eu tava em casa, bicho, sem perspectiva nenhuma, 2017. E aí no final do ano vocês me mandaram um card. E aquele ano a gente teve que cortar gasto, não. Cortar gasto, cortar investimento e fazer uma retenção total aí para atravessar aquele ano. E aí vocês mandaram um encardinho, bicho, ó, vocês nunca deixaram de fazer uma homenagem de Natal. A gente entende que é um ano difícil para vocês aí, mas a gente preparou aqui um mimo. Cara, aquilo foi de um. Foi tão marcante que eu falei, cara, não é só vender publicidade, né? É sobre entender o processo,
enxergar as dificuldades de cada cliente. E eu imagino que vocês também passaram por isso, né? Como é que foi essa jornada da OPA aí ao longo desses quase 12 anos aí de mercado aí? Qual foi o ponto de virada? Como foi que vocês realmente conseguiram mostrar que hoje vocês atendem o Brasil inteiro, né? Vocês atendem, recentemente vocês lançaram um filme que foi capitaneado em recurso da lei Paulo Gustavo. Exato. Paulo Gustavo, inclusive ficou ótimo. Depois dá uma Obrigado. explanada pra gente ao Tá final bom. aí como é que foi Perfeito. essa história, porque eu particularmente não sabia da existência, né, de uma aldeia indígena aqui na nossa região. Mas como que foi esse processo? Porque pra gente foi difícil. Bom, Ao mesmo tempo que foi difícil, eu digo que o deserto não é nosso, ele pode fazer parte da nossa jornada, né, mas ele não é nosso destino. não é destino. É muito isso, de você enxergar aquilo como uma oportunidade para crescer. Às vezes parece meio vago falar isso, né? Mas porque é exatamente o que que é. Essa é a postura que você tem que ter. Quando você está no mercado imobiliário, quando acontece um fator que gera falta de credibilidade no mercado em geral e a gente é atingido por qualquer movimento que acontece, como você deu exemplo de uma questão política que interfere diretamente no, no seu mercado, você viveu essa situação. Mas quem trabalha com comunicação, quem tem uma agência de publicidade, ele meio que vive um pouco desses momentos várias vezes, porque ele não atende só um segmento. Então, quando tem dificuldade em um segmento, a agência ela está lá presente e vivendo junto com o cliente essa dificuldade. Então, isso meio que ensinou a gente ao caminho da resiliência, né? De você realmente enxergar cada vez mais fora da caixa. Quando não tem oportunidade, quando não tem de onde tirar, não tem de onde sair, aí é onde a criatividade ela pode realmente ser o propulsor ali daquela situação. E aí uma boa ideia, uma boa sacada, uma boa atitude, uma boa relação consegue transformar. Agora, olhando para o meu negócio, acho que o maior desafio que a gente viveu até hoje foi o período da Covid. Foi uma coisa que do dia para a noite, basicamente quase todos os contratos cancelados ou diminuiu 50%, porque foi uma coisa nova para o mundo inteiro, para todos os empresários, e aquela questão, né? Na insegurança você vai cortando as coisas e você vai tirando, né, do que você pode tirar. E a comunicação, ela nunca é a última coisa a ser cortada, né? Geralmente, infelizmente, ela é a primeira coisa a ser cortada. E aí a gente sentiu um pouco de insegurança nesse momento de olhar assim, poxa, o que que vai acontecer daqui para frente, mas foi um baque, uma coisa de uma semana mais ou menos de reflexão. E aí depois o próprio mercado entendeu que ele precisava continuar comunicando, adaptar a sua comunicação, conversar com um novo perfil de consumo, de consumidor e uma nova situação de consumo. Aí surgiram os deliveries, surgiram os aplicativos que aproximavam, os conteúdos bombaram, podcast, live, e aí o mercado foi se adaptando, se moldando, e a gente deu esse tranco de novo. E até então, graças a Deus, a gente tem conseguido crescer a cada ano. Isso durou uma semana só, cara? Uma semana, do baque mesmo. Depois de uma semana eu já estava cansado de ficar preocupado e fui procurar o que fazer para mudar a situação. Ah, tá, entendi. É uma semana que você fala de De preocupação preocupação, de sua exatamente. parte, mas o processo como um todo, até o mercado, até eles entenderem que Uhum. naquele momento a comunicação ela era mais importante do que qualquer outro setor, isso levou o quê? Acredito que 2, 3 meses para realmente começar os primeiros passos. As referências iniciais são nacionais, né? E aí as pessoas começando a ver a transformação da comunicação das empresas a nível nacional, adaptando o seu conteúdo para poder falar desse novo momento que o mundo está vivendo, buscar pelo emocional, buscar pela prestação de serviço para a comunidade. E aí isso começou a ser referência e pauta para os interiores do Brasil, digamos assim, e acho que o time foi mais ou menos esse. É, porque assim, eu fiquei um pouco mais, acho que eu fiquei uns 15 dias bem surtado mesmo. Dando Imagina. conta, o que é que eu ia fazer para sobreviver, entendeu? Porque, eu não sei, era um fato muito novo, né, Foi bicho? um susto, a gente viveu um momento Um histórico negócio ímpar, assim né? que até de lembrar chega a dar É muito arretimia. ruim. É muito ruim. Pra gente, mas assim, pra gente foi uma surpresa muito grande, porque à medida que as coisas não que foram as coisas normalizando, né? Porque eu acho que o mundo até hoje existe o mundo antes da pandemia e existe o mundo Exato. pós-pandemia. Mas a partir do momento que a gente começou a aceitar um pouco mais e se adaptar àquele momento, cara, o mercado imobiliário deu um salto Acho assim que que todos os mercados, né? Todo mercado que conseguiu rápido entender que a tecnologia ela pode ser uma grande ferramenta,
e a comunicação nisso também conseguiu deslanchar nesse período. Aquilo foi uma situação nova para todo mundo, muito impactante, extremamente dolorosa, séria, mas que conseguimos tirar disso boas coisas também. Muita coisa evoluiu, muita coisa desenvolveu, coisas que antes quase não existiam, não existiam, hoje estão aí, como por exemplo um podcast aqui, né? Não lembro de uma referência de um podcast antes da pandemia, assim, não era uma coisa tão popular. Hoje em dia, né? Depois de tanto tempo as pessoas estarem em casa, buscando coisas novas, querendo ouvir outras pessoas, encontraram nessa linguagem aqui uma maneira de se sentir menos só. E aí acho que o sucesso tá até hoje por isso, né? Porque conseguiu cumprir uma função muito importante. Falando de podcast, uma comunicação que ela é muito simples, né? Não tem Exato. roteiro, a gente Tranquilo. conta história. Tem gente que às vezes quer criar um roteiro, mas não faz sentido, é um bate-papo, mas cria lá. E quando vem com o roteiro, a gente acaba não seguindo nada dele. Nada Porque do é uma roteiro, né? conversa tão legal, tão agradável, que flui e a gente tem que tomar até Perfeito. cuidado com o Com tempo, o né? tempo. Porque às vezes o tempo passa e a gente fala, caramba, passou uma hora já. Mas vamos falar de projeto ousado. Acho que Pronto. não faltou pra gente, né? Foram muitos desafios aí. Você citou do filme. Recentemente a gente teve o prazer de fazer o lançamento do curta-metragem Quiriris. Foi um projeto aprovado na Lei Paulo Gustavo, que incentiva a produção audiovisual e ao cinema. E a gente desenvolveu um filme aqui junto à aldeia Quiriri, aqui, que está alocado aqui em Barreira, entre Barreiras e São Desidério. É um fato que muitas pessoas de Barreiras, né, a grande maioria, ainda não sabem da existência dessa aldeia indígena aqui na nossa cidade. Estão aqui há quase 15 anos, lutando por território, que é uma temática, uma problemática que envolve todos os povos originários no Brasil. E a gente fez esse filme de ficção, que é um grande desafio. Eu, particularmente, que já produzi documentários, acho um filme de ficção mais complexo do que um documentário para fazer, dadas as suas proporções. Foi um desafio para a gente, da OPA também. E a gente está muito feliz com o resultado. Fiquei muito feliz de ver o Centro Cultural, a Casa da Cultura, Lotado. lotado, cheio, as pessoas realmente ávidas por consumir um conteúdo cultural. E tivemos nesse processo uma grande felicidade de encontrar a jovem Johanne, que tem 10 anos, que é a Kiriri, e ela que nunca tinha tido um contato com a atuação, com o cinema, conseguiu se entregar ao papel ali e realmente fazer uma atuação sensacional que Perfeita, emocionou perfeita. todo mundo. Vi muita gente chorando, muita gente alegre, foi uma noite especial. E acho que esse foi o último projeto marcante, assim, né, que eu senti o feedback da entrega, assim, em relação a audiovisual. Foi bem bacana. Esse projeto, vocês idealizaram ele ou houve alguém que procurou vocês para desenvolver? O projeto ele foi proposto pela própria aldeia através da Rose, que é a cacique da aldeia, e ela procurou a gente através do Maciel, que é um amigo em comum nosso que fez a parte de pesquisa do filme. E aí a gente conversou, sentamos juntos e decidimos aproveitar essa oportunidade do recurso, do edital e tentar falar assim, vamos botar aqui um projeto para ver se a gente consegue aprovar, fazer uma coisa bacana que fosse trazer mais visibilidade para a aldeia. E esse objetivo tem sido alcançado. Estou visitando escolas agora, universidades, fazendo exibições, Apresentações? exato, e em todos os lugares que a gente tem ido, as pessoas têm se emocionado, têm entendido a mensagem, que é bem subjetiva. É um filme curta-metragem que com duração de quase 9 minutos, que durou mais de 10 meses para ser feito e que conta uma história sem falar uma única palavra. E tem esse poder através do que você vê em imagens, do que você escuta de trilha, de sons, ambientes, você consegue entender a mensagem. Essa curta-metragem, ela pretende ser entregue só regionalmente ou vocês pretendem expandir mais a divulgação dele? Bom, hoje ele está disponível no YouTube, pode ser acessado em qualquer local no mundo. A gente vai fazer uma campanha de divulgação desse link para poder a gente conseguir que as pessoas compartilhem para mais pessoas. Mas um dos nossos grandes objetivos é a distribuição desse filme. Então, ele já está inscrito em 2 festivais aqui na nossa região, que é o Festival Buriti da UFOB e a Mostra Buriti Mimoso, que é lá de Luiz Eduardo. O filme já está inscrito nesses 2 festivais. Estamos esperançosos aí com um resultado bacana. E a gente quer fazer exibições em todo o Brasil e no mundo todo. Realmente, assim, a gente já teve experiência com outros produtos, outros conteúdos que a gente já produziu sendo exibidos em outros
países e a gente quer levar essa história do Kiriri, que não precisa de falar uma palavra, então não precisa nem de tradução, né? Ela pode ser contemplada É uma por linguagem qualquer direta. povo no mundo, exatamente. Então a gente tem esse desejo aí, mais que um objetivo, mais um desejo de fazer isso acontecer. É. Um dos projetos ousados, eu vou falar disso porque não tem como a gente não mencionar, né? Que foi voltando para o mercado imobiliário. Foi a ideia do projeto lá do setor das águas, né? Perfeito. Começando pelo Parque das Águas, que foi uma área que eu lembro que a gente tinha capitaneado ela há um bom tempo, há um ano e meio. A gente até tinha feito algumas imagens na época, acho que só vocês tinham drones, para a gente tentar divulgar e vender. E aí foi quando surgiu aquela ideia da gente conceituar um negócio. Veio a ideia do bairro planejado, veio a ideia de trazer uma proposta diferente. E eu lembro como hoje, cheguei para você, bicho, tem uma ideia pra gente fazer ali, mas eu preciso que você me dê vida pra esse negócio. Eu tenho até esse vídeo, cara. Eu vou achar esse vídeo. No corte desse episódio, a gente vai colocar esse vídeo para as pessoas entenderem como que começou Perfeito. a ideia do Parque das Águas. Qual foi o primeiro vídeo que a gente contextualizou para apresentar para o investidor, Perfeito. que Primeiro movimento ali, né, foi o do primeiro e único, né? processo, Porque né? a gente apresentou aquele vídeo, E deu 15 bom. dias depois a gente já estava em São Paulo para a primeira negociação. Quando a gente voltou, já tinha uma carta de intenção na mão. E ali já sentamos, já tinha o nome do projeto e tudo mais. A gente Perfeito. começou a desenvolver. Para mim foi um divisor de águas, literalmente. Foi a oportunidade que a gente teve ali de estar à frente do Parque das Águas, cara, aquele lançamento, O lançamento aquela foi projeção memorável. Da outra margem do nas rio. árvores, cara. Aquilo ali foi sensacional. Com todo respeito a todos os demais lançamentos aqui, que foram muito bons, inclusive, mas eu acho que aquele realmente foi. Eu acho que foi um divisor de águas, né? A partir daquele momento ali, a gente passou a ter realmente eventos comemorativos De de lançamentos. comemorações de chegada realmente de um novo empreendimento, né? É, não tenho dúvida que o lançamento do Parque das Águas foi uma referência, né? Realmente ele determinou um novo formato a ser seguido, né, de lançamentos aí, que a gente viu se repetindo, né, nos outros. E até hoje permanece essa questão de você chamar realmente ali a sociedade, de criar um momento criativo, emocional para poder tocar as pessoas e falar de lançamento imobiliário no detalhe, né? Para quem vai comprar, para quem vai investir. Achei muito legal, foi muito especial para a gente esse processo do Parque das Águas. Eu gosto muito de desafio. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar a comunicação do Parque das Águas, viralizou nos grupos de WhatsApp da cidade, muitas pessoas falando comentários como nunca que Barreiras vai absorver um empreendimento desse Aí vocês fizeram porte, um isso é vídeo conversa para sobre boi isso, né? dormir e tudo mais. Foi tão intenso que tempos depois, já com o empreendimento bem avançado em relação ao seu cronograma de execução, a gente fez até uma sátira, um conteúdo, né, mostrando que esperar o melhor da nossa cidade, da nossa região, ainda é o melhor caminho, né? Por mais que seja, que pareça desafiador, que pareça inconcebível, tem pessoas que acreditam que correm atrás para poder fazer as coisas acontecerem. E o grupo é por trás do Parque das Águas, vocês acima, à frente do lançamento e de estratégia comercial, naquele momento foi uma prova de que realmente isso é verdade, né? E só quem ganhou foi Barreiras, né? Hoje é uma felicidade para mim. Vez em quando eu vou e dou uma voltinha lá no Parque das Águas, vejo aquele local Qual a lotado tua de sensação, família. bicho? Quando eu passo ali e vejo aquilo ali, Eu penso eu assim, penso assim, cara, a eu gente já estive aqui imaginava antes de isso. existir, a gente A imaginava gente já isso, exato. imaginava isso, a gente já sabia que isso ia Exato. acontecer. Parece um túnel do tempo, assim, né? Uma coisa que você tem uma visão. Você vê uma cena, você vê uma imagem que você já imaginou ela tantas vezes, né? E aquilo choca, porque você lembra de, poxa, eu tava vendo essa cena dessa família andando e brincando com o filho aqui há 4, 5 anos atrás, quando não tinha nada aqui construído. O Só tinha uma projeto ideia. só tinha uma ideia, Só exato. tinha ideia, um monte de louco Ideias trabalhando em cima dela. é esse o que move as pessoas, são os seus São seus sonhos, né? A sonhos. gente sonhou lá atrás, moveu um monte de gente, gente que criou, gente que coordenou, gente que vendeu, gente que comprou, gente que construiu, gente que tá vivendo. E todo mundo É. sendo movido, né? Quando eu digo que foi um divisor de águas, eu digo assim, que a partir dali eu enxerguei realmente esse nicho de mercado, né? Hoje, minha atuação, ela se resume basicamente em... Eu não vendo, eu coordeno nosso time aqui, tento ajudá-los da melhor maneira possível. Acho que nosso time hoje tá assim, em uma grandeza, não de volume, mas de experiência do nosso time, que eu já preciso de alguém
para me ajudar nas formações novas que a gente também deu uma suspendida. Mas em questões mais básicas, como o CRM e tudo mais, eu já preciso contratar alguém para me auxiliar nisso, porque hoje a gente já tem corretores também desenvolvendo novos bairros, novos condomínios através de uma única ideia, né? E começou com o Parque das Águas e veio outros que, Perfeito. logicamente, a gente não pode estar falando antes de lançar, né? É São isso. informações que a gente guarda debaixo de sete Sigilosas. chaves. E o parque foi uma delas, né? Porque eu me lembro Isso. como hoje que eu estava conversando com um amigo meu e estava contando quando o projeto já estava avançado, a gente já estava praticamente na fase final de aprovação para lançamento. E ele me perguntando como é que eu tava, que eu tinha sumido e tudo mais. E eu comecei a contar para ele, rapaz, estou com um projeto massa. Aí eu comecei a contar, estou pensando em pegar uma área que a gente tem num determinado lugar. Estou pensando em idealizar, claro, junto com a agência, com a OPA, que trabalha com a gente aqui, um conceito de um negócio diferente. A gente está pensando muito nessa ideia de bairro planejado. E comecei a contar o que, que era o parque, assim, mas como uma ideia. Ah, rapaz, ele chegou para mim, bicho, tu cheirou, tu fumou o quê? Porque não tem condição. Eu falei, não, é real, pô, isso pode acontecer. Não, como você falou, as pessoas não acreditaram, cara. Exato. E Não assim, acreditaram. é, acreditar realmente faz toda a diferença. E assim, a gente tem que criar as coisas para elas existirem, né? Assim, eu acho que uma das minhas grandes felicidades, profissionalmente falando, é ver que eu participo do momento da criação do processo, né? A minha área, a minha atuação, eu trabalho com criação, diretor de criação, e você vê aquilo depois tomando vida e acontecendo, e coisas que já fogem do seu controle, e aquilo vira uma realidade, né? Então, eu construí essa realidade. No início da nossa conversa aqui agora sobre o Parque das Águas, você falou setor das águas. E aí eu lembro quando eu pensei nesse termo setor das águas, como um pensamento de expansão daquela área de desenvolvimento, fazendo link com essa relação da água, dos rios e dos empreendimentos que já tinham lançados no Parque das Águas e tudo mais. E aí já vi isso, esse termo em matérias, em revistas, e você que é uma grande autoridade no mercado imobiliário, já olhando aquela região com esse nome batizado de setor das águas, essa é uma das minhas felicidades, fico orgulhoso disso e realmente, porque assim, para mim, eu tenho uma verdade comigo de que a palavra ela faz toda a diferença, né? Então, quando você já tem um nome para chamar, você já consegue fazer com que as pessoas interpretem aquilo de uma maneira mais positiva para o desenvolvimento daquela região. Então, tudo que a gente fala de setor, você pensa em coisa organizada, em um local específico, e eu acredito que isso vai contribuir para aquela expansão muito rápida, né? A gente está É, vendo para todos os lados, na e de verdade, né? fato, né, essa ideia de setorização trouxe realmente até na cabeça dos investidores, no próprio poder público, de entender que talvez seja a única área que a gente tem realmente a oportunidade ali de se desenvolver de uma forma planejada, Planejado. de uma forma organizada, entendeu? De não permitir, por exemplo, a gente naquela época tinha muitos clientes que reclamavam do Bandeirantes. Poxa, mas como é que vai ser? Que no Bandeirante começou muito bem, e aí começou as pessoas comprarem um lote de esquina e fracionar esse lote, um só lote em 4, 5 unidades. A gente começou a ter ruas com problemas, a gente começou a ter um bairro com problema de entrega de energia, porque foi estruturado para um número X de famílias e passou a ter muito mais sem nem ter ocupação de 100%. E aí surgiu a ideia da gente chamar, obviamente, os investidores, né, PHW, e mostrar essa realidade e ali a gente já aprova um empreendimento onde a própria prefeitura, através da TAC, já deixa claro que esse empreendimento ele não vai poder ser desmembrado Perfeito. em hipótese alguma. Aí, para muita gente falou, cara, isso é uma loucura. É Porque o isso. cara quer comprar, mas às vezes ele quer Investir. construir ali 3, 4 unidades ali, quer comprar duas, três ali, fazer um prédiozinho. E a gente foi categórico, não. No setor unifamiliar, você vai poder fazer uma residência. Se você quiser construir prédios, você tem esse Área setor. Se comercial. você quiser área comercial, você tem esse e tudo Perfeito. mais. E naquela época todo mundo achou isso loucura. Aí quando vai para a venda, a primeira coisa que as pessoas perguntam: como é que vai ser? Vai poder desmembrar? Não, não vai poder desmembrar. E aquilo veio de uma forma tão positiva, bicho, mas certeza tá aqui na TAC. Se você tentar na prefeitura, foi aprovado um projeto onde literalmente é proibido o desmembramento.
mesmo que altere a lei municipal, esse empreendimento específico ele foi pactuado via TAC, que não vai poder. E aqui cresceu de uma. Essa é a questão do planejamento, né? Como você falou, em detrimento a exemplo do Bandeirantes, que não teve esse planejamento, né? O Parque das Águas já nascendo com esse planejamento jurídico, digamos assim, possibilita que realmente você tenha a eficiência do espaço que você está construindo e propondo para a comunidade, né? Infelizmente, as pessoas tendem a dar mais valor na questão individual, mas o indivíduo ele só vive em sociedade, né? E esse coletivo ele tem que ser valorizado. Eu vejo isso acontecendo lá no Parque das Águas. Então, embora uma pessoa queira desmembrar o lote e tudo, mas ela tem que entender que o fato dela não fazer aquilo está trazendo diversos outros benefícios. Quantidade de carros, quantidade de energia consumida, quantidade de ruído e diversos outros aspectos que realmente vão trazer mais qualidade de vida para aquelas famílias que estão ali naquele local. É porque a gente tem que pensar num princípio básico de sustentabilidade para o bairro, né? E aí, Isso. quando você projeta um bairro como o Parque das Águas, que tem lá estipulado quantas famílias vão morar ali, isso já contando incorporação e tudo mais, você calcula um volume de energia para que abasteça aquele bairro e aprova um projeto e entrega a Coelba. Ó, se vira, eu preciso dessa quantidade de energia quando tiver essa quantidade de moradores. Então a Coelba já tem ciência de um plano de investimento. Você entrega na Embasa a mesma coisa. Ó, aqui vai ter tantas famílias, a gente precisa de X volume, Sim, para metro cúbico de escoamento, água sim. para abastecer esses bairros. Aí se você começa a pegar todo terreno de esquina, fracionar em 5, todo terreno de 12 por 30, fracionar em 2, você começa a ter problema. Você vai ter Começa a um bagunçar, né? bagunçar, eu acho que assim, até um problema futuro, porque se você tem uma tubulação lá que abastece o bairro, que coleta os dejetos de esgoto, e você dobra a quantidade de moradores, você vai ter problema, vai Com ter certeza. problema seríssimo lá e sobra para quem? Sobra para a prefeitura. Acho que até a prefeitura passou a olhar um pouco mais com Sim. cautela para isso aí, porque e outra, abre oportunidade. Se você tem hoje A gente teve um grande exemplo lá que foi um grande case, inclusive, que foi o Barão Connect. Sim. A gente teve um sucesso absoluto de vendas, porque era para um público que queria algo menor, com preço mais acessível. Então, para não ter que desmembrar o Parque das Águas, você opta por um projeto Claro. mais compacto, com preço mais acessível. Sucesso de venda, Que consegue contemplar que consegue espaços contemplar. públicos, praças, pensa nas avenidas de acesso, nas áreas de transbordo. É isso que me deixa muito animado quando penso no setor das águas, essa possibilidade de barreiras crescer e desenvolver de uma maneira planejada, de fato, né? E isso vai trazer benefícios para a gente, já está trazendo hoje, tanto é que virou um dos grandes cartões postais do Parque das Águas, né, de Barreiras. Quando a pessoa pensa em tirar foto de casamento, de aniversário, de chá de Cara, revelação, isso o escancara o quanto a gente é. cenário da cidade passou a ser o Parque das Águas, né? Onde eu vou levar as crianças. Eu lembro do Hélio, da área urbanismo, na primeira entrevista que a gente gravou com ele, lá no Hotel Morubixaba, quando ele veio a primeira vez a Barreiras, que a área urbanismo, para quem não sabe, é uma das empresas, é a empresa responsável pelo projeto de urbanismo do Parque das Águas. Ele falou assim: a nossa ideia com o Parque das Águas é lá no futuro, quando as pessoas pensarem assim, onde é que é um lugar legal para conhecer em Barreiras? Ah, tem um Parque das Águas, vamos lá. E hoje isso é uma realidade, né? Cara, verdade. Tô lembrando agora desse vídeo. É, E sim. foi uma história legal. Dava um filme, né? Se a gente fosse pegar Com tudo que a gente certeza, gravou, dava tudo um que a gente filme. produziu, dava um filme legal. E como é que você enxergou naquela época? Assim, a gente teve muitos desafios e muita resistência, né? E eu acho que foi fundamental o marketing, a atuação, a comunicação. Eu lembro que uma época a gente batia muito no conceito, né, no brand do que era e tudo mais. E foi tão bem trabalhado que aconteceu isso que você falou. A galera começou a comentar: isso não existe, Uhum. isso é balela, isso não vai acontecer. E a gente começou a trabalhar nos pontos de maior resistência. Então, eu lembro que o que todo mundo falava nunca vai conseguir ter um projeto de esgotamento sanitário, De escoamento de de água. escoamento de água e tudo mais. E aí a gente levava essa resistência, né? Para resistência que eu digo, essa objeção dos clientes para os investidores. E os investidores, então vamos atacar essa frente de trabalho. E eu lembro que um dos pontos que a gente trabalhou bastante foi realmente criamos uma lista de transmissão, começamos a Isso. comunicar com todos os clientes que compraram e passamos a semanalmente mandar informativos de toda a execução. E foi muito assertiva a ideia de vocês. A gente falar, não,
Vamos tentar então suspender qualquer outra parte de infraestrutura e trabalhar na entrega do que o pessoal não está acreditando, que é a parte de esgoto sanitário. Exato, assim, é um termo que era desconhecido para mim, né? Eu não sou da área específica de construção civil, mas eu conheci os tubos PAD nesse processo de fazer, de atender o Parque das Águas. Na verdade, todo mundo, até Barreiras, né? Exato, Foi o então, primeiro. e você vê aquele grande volume de investimento enterrado embaixo do, né, assim, e as É, pessoas vão outro ponto vendo, interessante também. assim, poxa, a obra não tá andando sei lá, acho que chegando, sei lá, 30, 40% do investimento da obra, tudo embaixo do chão. Então, foi um trabalho muito sério que foi feito e muito eficiente. É, Eu lembro da primeira chuva que caiu em Barreiras, uma chuva forte, após já ter sido feito a pavimentação, o que tinha de gente indo lá comprovar que tava atestar. tendo escoamento, não tá no gibi, foi muita gente mesmo. Eu tava lá no bairro, eu consegui contar mais de 15 carros rodando lá. É um local que não tinha fluxo, né, na época, num dia de chuva e as pessoas Que a rodando, cidade estava se acabando de rodando água. e rodando para ver e realmente caiu a ficha, né, para as pessoas falarem assim, poxa, realmente o negócio foi profissional aqui, porque não alaga e que era um Nossa, problema, uma característica da região, sim, né? eu não estava nem lembrando. Só para contextualizar, pessoal, esses tubos de PAD, se vocês entrarem lá no Instagram do Parque das Águas, vocês vão ver alguns vídeos No especificando Stories. bastante. São tubulações que conseguiam andar dentro, né? Perfeito, E as enorme. escavações, assim, eram enormes. E como você falou, se a gente não comunica aquilo para os clientes, Exato. qual o valor que vai ser gerado para aquilo ali? Porque se você olhar para a obra, quem passa ali em frente e não vê aquilo acontecer de uma forma publicitária, de uma forma bem técnica mesmo, de explicar o porquê daquilo ali, qual o verdadeiro intuito daquilo ali, não gerava valor. Para a Exato. maioria, isso é só enrolação, né? Exato. E assim, quem se propõe a planejar tá com o pensamento de querer fazer as coisas corretamente. Isso ficou muito claro lá. Eu lembro que essa questão das chuvas foi uma grande objeção. Outra grande objeção que a gente teve no processo foi a questão da supressão da área. E ver o comprometimento da construtora em até, talvez as pessoas não saibam disso, muitas pessoas, mas até árvores transferidas de local. Foi um trabalho que foi feito no Parque das Águas para poder não acabar com as árvores nas principais avenidas e nos locais, manter as árvores grandes no mercado que é espelho de todo o Brasil, era acostumado a fazer loteamentos onde arranca tudo e faz uma divisão quadrada de lote, sai fatiando para uma proposta mais orgânica, com E lembrando que tinha bolsões. autorização para isso, né? Isso Exato, foi uma mas não foi um decisão desejo, estratégica. né? Se você tem planejamento e está fazendo realmente uma inovação no aspecto urbanístico, considerar realmente a sustentabilidade é o caminho correto, né? E acredito que o único caminho é sustentável, né? Então é isso aí. Foi feito lá, né? Foi feito, você trouxe memórias interessantes, porque chegavam as pessoas e falavam, eu quero o meu lote quando tá aquela árvore ali. Cara, Exato. diversas vezes a gente teve que chamar o topógrafo para fazer a locação e descobrir qual era aquele lote ali. Eu lembro que uma grande amiga minha, Fran, ela comprou, ela falou, não tô comprando lote, tô comprando essas árvores aqui que eu já sei o que eu vou fazer com Que ela. legal. Ela pediu o topógrafo para medir e, ironicamente, as árvores, ela tava quase que na divisa entre um lote e outro, e ela naquela dúvida e com... Não, já sei, eu vou chamar meu irmão, nós vamos comprar os dois. Perfeito. Acabou comprando os dois, né? Que Porque tinha maravilha. uma Ah, árvore centenária aí lá fala isso dentro. para uma pessoa às vezes mais conservadora, que não está antenada para esse comprometimento com o meio ambiente, ver o resultado disso no comércio, no mercado, né? Foi o fato de manter as árvores que fez uma venda casada, né? Fiz uma venda casada Às vezes isso é inconcebível, né? Não corte a árvore que você vai vender mais. é uma redução de custo na Exato. supressão, é uma comunicação, não, é uma harmonia maior com a natureza, né? E a gente está em frente à Universidade Federal, que ela é muito voltada para a parte ambiental, né? Tanto que os Perfeito. mestrados que a gente tem aqui, tem um mestrado, o primeiro mestrado que, que foi lançado na UFOB aqui foi Ciências Ambientais. E eu lembro Bacana. como hoje que até muitos professores da Universidade Federal elogiaram, parabenizaram a atitude assim, e tornou referência, né? Que a gente tem lá o Brisas, Sim. que seguiu a mesma linha. Vizinho, né? Aí Ao a gente Parque tem o das Baron Águas, Connect, o que Barão seguiu a mesma Connect. linha. Eu tenho mais dois projetos que a gente Perfeito. provavelmente vai lançar no próximo ano aí, que já está demarcado até as áreas que não é para tirar nada. Que Se tiver que maravilha. tirar, é manual. Então se tornou uma referência, né? Acho que
contextualiza aquilo que a gente estava falando, porque a comunicação, se ela repetidas vezes fala sobre algo importante, tem o risco também, né? Se a comunicação ela é má intencionada e Uhum. começa a repetir coisas erradas. Ela consegue criar a mesma verdade, né? Que é uma É, comunicação boa, digamos assim, consegue criar. diz que se Por a isso ela é bem mentira contada delicada. diversas vezes, ela se Virou torna uma verdade, verdade, né? exato. Infelizmente a gente tá cheio de mentiras aí, né? De chavões e de padrões criados há muito tempo que não necessariamente precisam ser seguidos. O Parque das Águas e o jeito de atuação no mercado que vocês trouxeram no mercado imobiliário são comprovações disso, né? Não necessariamente lançar um empreendimento imobiliário precisa ser arrancar todas as árvores, fatiar a terra e vender o maior número de. Deixar uma rotatória no máximo e um beijo, um abraço, sem pensar em área comum, sem pensar em áreas de Uma praça de convívio, boas-vindas, uma sem praça de pensar um. boas-vindas, exato. E acredito que a gente vai reimaginando e reinventando essa verdade, né? É uma coisa contraditória, mas a gente tem que reinventar a verdade também. Eu acho interessante porque eu acho que o sucesso ele é muito atrelado à área comercial, ao marketing, né, à comunicação assertiva, mas eu acho que muitas vezes também é a cabeça do investidor, né? Perfeito. Porque, obviamente, que a gente não pode chegar para um grupo e apresentar um projeto que não tenha viabilidade. Uhum. Até porque a gente está falando que todo mundo quer empresa. Eu não posso chegar para você e apresentar um projeto onde você vai ter que pagar para executar meu É. projeto. Duas casas e um bosque. Não faz sentido, não faz sentido isso aí. Mas ao mesmo tempo a gente tem que agregar um pouco de valor e eu acho que a visão, o olhar dos investidores da PHW, do Androaldo na época, foram essenciais para que a gente tivesse, primeiro, o êxito na comunicação e depois o No sucesso em projeto, vendas, né? né? Exato. Acho que é uma sucessão de sucessos, né? A identificar que foi um mérito seu nesse processo que eu lembro até hoje a história que você contou que estava andando de bicicleta e passou e viu aquela área na frente da UFOB e falou assim, poxa, aqui deveria ter um bairro planejado, deveria ter alguma coisa e se movimentou para poder tornar isso realidade. Sonhou com isso, né? Moveu as pessoas e fez com que isso acontecesse. Os investidores, a PHW, na pessoa do Adroaldo, de aceitar o desafio, embora ter visto a oportunidade, aceitar o desafio foi uma tomada de decisão que eu acredito que não foi simples, porque que poderia dar certo era fato, porque você tem planejamento, tem estudo, tem várias pessoas, várias cabeças pensantes envolvidas no processo. Mas todo negócio existe um risco. E assumir esse risco, o desafio de executar e de entregar uma obra nessa proporção, né, que realmente é o bairro planejado, um dos principais, se não o principal bairro planejado de todo o interior do estado, realmente é um desafio que foi um acerto, né? Ele ter assumido essa responsabilidade. E aí teve a comunicação, teve o trabalho excepcional que vocês fizeram de qualificar o mercado, de mudar o mercado para poder vender um produto, que também é outro mérito de vocês nesse processo. Acho que esses sucessos fizeram Mas acho que sucesso. é um mérito em conjunto, igual eu falei para Exato. você, se não tem uma visão do investidor, do empreendedor, por essa necessidade, se não tem esse olhar fino, apurado de vocês para entregar essa mensagem, a parte comercial ela sofre com isso, né? Sim, Se a com gente certeza. não consegue quebrar essas objeções. E você falou do pessoal da área urbanismo, eu gravei um podcast com eles lá em São Paulo lá, e eles Sim. mencionaram essa mesma fala que você disse aí de como que o parque se tornou referência por essas questões simples, sabe? De você Uhum. olhar para um detalhe que na cabeça de um conservador, não mantém árvore não, vai dar trabalho, vai ter que mexer com isso, pô, tirar uma árvore daqui e jogar ali, não, quieta, vamos tirar. E para isso a gente vê hoje em cidades próximas da gente aqui vários empreendimentos que lançaram há 10 anos atrás, aqui em Barreira a gente tem, Sim. foi lançado há mais de 10 anos atrás e ainda o incorporador tem unidades para venda. Parque Uhum. das Águas, a última vez que eu tive lá, tinha 20 unidades. Isso porque Já na segunda etapa, né? na segunda etapa foi congelado, né, as Sim. vendas por conta da época da pandemia também. Houve um aumento de insumos aí considerável, então houve a necessidade de segurar os lotes e Uhum. relançá-los. Mas quem comprou lá na primeira etapa, Sim, a gente teve uma valorização de 100%. exato. Acho que Realmente isso nunca 100% aconteceu. de valorização aqui. Acho que não aconteceu em tão pouco tempo, né? Falando em Eu não quatro me lembro de anos. quando eu estou no mercado, eu realmente não me lembro disso ter acontecido. Então, Isso. para quem comprou no início, no lançamento ali, nunca houve um negócio tão bom. Exato. E eu tô te falando de valorização de 100%, mas digamos, quem comprou pagou durante esses 4 anos aí um valor de. O lote era 96 mil, pagou durante 4 anos
35 mil, que é referente às parcelas anuais. E quando foi vender, pegou a valorização de 100% em cima de 90, então pegou 96 mil mais os 30 mil que pagou. Exato. Então, quando a gente fala de investimento, não é 100%, porque É. você não investiu 90, você investiu Sim. O mínimo, 30 ao longo de exato. 4 anos e resgatou 90. Então, você vai fazer a conta ali, que nem você fazia direito, meu irmão ia fazer isso com excelência. Ele ia dizer que houve uma valorização de 500, 600%, né? A gente fala no valor cheio, mas as pessoas Corrigido, né? que repassaram, que venderam, compraram para investir, eles não aplicaram 96. Aplicaram seus 30, 40 mil e vendeu lá para os seus 90. Então foi realmente Valor agregado, né? foi uma série de cases legais aí que contextualiza e que realmente transformou, né, aquele setor ali. Isso. Tanto E que serviu de exemplo, né? E a gente espera que cada vez mais sirva de referência para outros negócios, outros empreendedores, para poder realmente se comprometer com esse desenvolvimento sustentável, inteligente e planejado da cidade, porque aí a gente vai conseguir de fato ter um mercado maduro, sólido e ser referência para a região inteira, né? mas eu acho que isso aí muda a cabeça do investidor, É isso. do cliente final. Então, se você tem hoje uma pegada de uma empresa, por exemplo, o Brisas, não lançou. Por quê? Não teve a Vendeu. necessidade comercial Não do teve. alojamento. Vendeu. Então foi um projeto assim que. Projeto fantástico, muito ousado mesmo. Inspirado lá Quem foi o no. maior vendedor do Brisas do Lago, na Cara, sua cabeça? O Parque das Águas. boa pergunta. O Eu já Parque da... tava pensando aqui. O Parque das Águas foi o maior vendedor do Brisas do Lago, porque é a referência palpável, né, do sucesso da proposta. Ela existe ali. Então, para a pessoa entender o que seria um condomínio fechado nos moldes planejados, você tem a referência do lado do Parque das Águas. Então, isso facilita qualquer processo. Confiabilidade do grupo de investimento, tudo isso vem surfando na questão da entrega do Parque das Águas. Cara, aí você falou um ponto interessante aí. Não tem como não trazer memórias assim que esse vídeo você gravou, foi na época que eu fiz umas fotos até com o João Mena. Eu lembro E desse a gente vídeo. gravou um vídeo em frente do parque que não tinha feito nada, mas a gente já sabia o que ia acontecer. 2 anos depois, 1 ano e meio depois, eu gravei não, eu já tirei uma foto. Tirei uma foto sentado, não sei se você vai lembrar, Hum, mas no Brisas ali, na entrada da área, tinha uma porteira bem grande que dava acesso a uma fazenda. Eu tirei uma foto em cima daquela que porteira, porque eu já legal. sabia que ia Que ia acontecer ali. acontecer. Tem um vídeo, eu vou até cortar ele aqui e colocar aqui, onde eu e o Quinho estamos andando numa área, que essa área eu não posso nem falar onde é que é ainda, mas tem a gente andando no meio de uma área que na época tinha chovido bastante, mas que tende a ser um grande projeto aí. Potencial. Essa é um olhar que aí, para quem é da corretagem, acho que é super válido, porque a gente que é corretor, a grande maioria, claro, não são todos, mas a grande maioria só quer saber de vender imóveis. De vender imóveis. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas aí ao longo dessa jornada que me despertou esse interesse de olhar para a cidade um pouco além, de transformar a cidade, de trazer ideias novas aí. Exato. E a gente já vem colecionando, claro, vou trazer sempre o mérito do investidor. Eu acho que é a peça fundamental que acredita, né? Uhum. Que não é qualquer pessoa que acredita também. E, obviamente, vocês por dar vida a isso aí. Acho que ter boas ideias, cara, diz que todo mundo fala que o lugar onde mais tem boas ideias no mundo é no cemitério, né? Porque as pessoas tiveram e não usaram. E acho que a partir do momento que você tem uma Levou boa tudo pra ideia, lá, né? levou tudo pra lá. Quantas boas ideias talvez não morreram ali, que poderia ter mudado o cenário de qualquer outra área, da comunicação, seja do mercado imobiliário, ou qualquer um setor que a gente talvez nem conheça, né? Mas uma Perfeito. boa ideia pode, a exemplo disso, a gente tem aí as plataformas de streaming, Uhum. Perfeito. Uber, tanta coisa assim que Tudo. nasceu de uma ideia simples e que hoje Exato. revolucionou o mercado, né? Perfeito. É isso. Cara, se a gente continuar aqui, a gente Até amanhã. fica até amanhã. O que você acha de a gente fazer, bicho? Uma ideia aí de a gente pegar um compilado e você tem essa base de imagens lá do Parque das Águas? Tem, acredito que a gente tem lá no nosso banco de dados muita coisa, viu? Desde o início do terreno até os processos iniciais. O que O você... próprio perfil, né, da PHW tem todo esse histórico de conteúdos lá já publicados. Muita coisa lá que você consegue ter esse panorama de como que era antes, como que foi o processo, como que tá hoje, né? Já tá caminhando pro final aqui, mas no final eu vou te propor um desafio para ver se você topa Perfeito. aí, pra gente
mostrar para o mercado de comunicação, acho que mostrar para o mercado imobiliário quanto você consegue transformar a sua cidade, o quanto você consegue se especializar em um determinado nicho aí que vai tornar o seu trabalho uma referência a ponto de você, hoje, graças a Deus, graças ao bom trabalho, graças a essa parceria que eu tive com vocês, com a PHW, com a Solari hoje, com a VCA, a oportunidade de ser conectado com pessoas aí no Brasil inteiro aí para, inclusive conheci, eu não sei se você lembra do Parque Una, Não vou foi a lembrar. primeira referência de um bairro planejado, só que era de prédios lá em Pelotas. Assim, Que foi o primeiro vídeo que a gente apresentou para você na época, que ia ser mais ou menos o conceito do conceito do que seria o parque. do que seria o Lembrei. Parque das Águas. Eu Aham, conheci o dono do Parque Una, cara. Fui num que evento lá em legal. Curitiba, no Cúpula Summit, e ele palestrou lá. Que bacana. Quando ele palestrou, nesse evento específico, eu falei, eu vou ficar na ala VIP, porque na ala VIP eu tinha a oportunidade de talvez fazer um lanche, conversar com os Uhum. palestrantes e sentar na primeira fila onde os caras estavam sentados. E nesse dia que o cara tava palestrando, quando ele desceu do palco, ficou 3 cadeiras ali, né? Eu vou encostar perto desse cara. Me apresentei e falei, bicho, eu sou parceiro dos caras da área urbanística, você conhece ele demais. Nosso escritório de arquitetura, eu fui contar um pouquinho, ele, rapaz, eu acho que eles contaram pra gente sobre esse projeto e tudo mais. Até plantei uma sementinha na cabeça dele lá de conhecer barreiras, né? Sim. Porque a gente fala de bairros planejados, mas aqui hoje eu particularmente enxergo uma grande necessidade da gente ter um bairro planejado para prédios, Uhum. É um setor planejado para para verticalização, né? verticalização, né? Porque assim a gente fala, o Acho que Renato é basicamente o que talvez o Renato Gonçalves esteja se tornando e vem se tornando com o tempo, né? Mas já nascendo dentro dessa proposta, né? Que é um bairro vertical. é um bairro vertical, mas já com uma proposta diferente, que você tem ali áreas verdes, áreas de vivência em comum para todos os prédios que a gente tenha, né? Perfeito, Porque o perfeito. Renato Gonçalves é inquestionável. Hoje, para mim, um dos melhores locais, uma das regiões mais valorizadas da cidade. Mas quando você fala de planejamento, aí você conhece, você visualiza o que é um Parque Una, que hoje já tem Uberlândia, já Verdade. tem outras cidades, você consegue entender um aglomerado de prédios, mas que divide ali espaços de ciclovias, de áreas verdes, tudo aquilo que que foi pensado lá atrás para o parque, para o Brisas, mas dentro de uma área onde pronto, o soft Pronto. que é uma grande referência, o Sim. Soft, que já foi um projeto secundário, mas que a gente também já tinha Uhum. pensado, né? Se pegar na maquete, eu não sei se vai Sim. lembrar, Tá lá mas na maquete do Parque das Águas já tem tinha o lá um prédio. prédio, mais ou menos, ele era um pouquinho mais Com o mall arredondado, com um no mall térreo. comercial embaixo. O Riviera, eu não sei Sim, se você lembra, mas o Riviera, lembro. o Quinho foi categórico em realmente em seguir uma projeção inicial do que era lá. Então, quando você pensa em um bairro como foi o Parque das Águas, não é só sobre aquela venda ali, é sobre você oportunizar o mercado aí de você ter produtos para. Porque a revenda, Gu, ela é muito maior do que a venda em si no Sim. lançamento. Então, você parar para pensar, já teve muito mais negociações posteriores, falando de Do que do soft, do que do lançamento, assim. lançamento em si. Pessoas que compraram lá e acharam a Como valorização movimenta, bacana. né, o mercado. Como movimenta o E mercado. continua movimentando, né? Essa musculatura do mercado imobiliário de Barreiras, ela é muito inteligente, né? Todo mundo, assim, nos bastidores, eu vejo algumas pessoas começando a ventilar a ideia e pensar assim, poxa, quando essa bolha vai explodir e tudo mais, mas acredito que a gente tem tanta demanda, tanta necessidade que essa não é uma preocupação. Então, eu tinha muito medo. Esse lance de bolha, vou estender um pouquinho Eu aqui. sinto esse receio, no mínimo essa curiosidade de conversar sobre isso de uma maneira bem mais pé no chão, sobre essa questão da bolha, né? Até onde Barreiras vai aguentar tanto prédio, tanto empreendimento novo, quem vai comprar, quem vai morar. Mas a gente está numa região eixo aqui, né, que desenvolve. Se a gente falar de bolha e a gente comparar o grande exemplo aí do que foi um desastre na bolha do mercado imobiliário, os Estados Unidos, né? Sim. Que a gente viu essa crise de 2009, 2008, 2009 lá. Cara, no Brasil hoje, no formato que a gente tem, eu diria que é impossível de acontecer. Primeiro, se você tem um imóvel financiado e você deve R$ 50 daquele imóvel, Você não consegue você não financiar consegue isso. fazer garantia de nada. De nada. Você tem que quitar o imóvel. O que acontecia nos Estados Unidos? Os bancos, você comprava um Parque das Águas. Aí, 4 anos depois, você pagou 30 mil e o lote dobrou de preço. O banco te chamava, não, valorizou 80 mil aqui, eu te dou um crédito de 80 mil.
Aí você pegava uma hipoteca, você já tinha uma hipoteca Uhum. de 30 mil, Pega mais um de pega 80. mais uma de 80 e assim, dinheiro na mão é vendaval. Exato. Pra que pegar dinheiro sem ter um objetivo específico? Aí todo mundo que tinha imóveis foi indo, e aconteceu o que aconteceu. Os bancos tinham mais imóveis do que dinheiro. Então, os bancos dos Estados Unidos naquela época viraram um imobiliário. Imobiliária. Viraram imobiliário. Tinha imóvel Vender. vendendo à torta e à direita. E tinha que vender, tinha que, Uhum. de alguma maneira, Rodar o dinheiro, né? resgatar o dinheiro. Por quê? Penhorou, tomou, foi para leilão. No Brasil, isso não acontece. Para a gente falar de barreiras, cara, especificamente, eu acho que é um mercado muito maduro, é um mercado aí de transições aí assertivas do perfil de Exato. moradia. Então, assim, você não vê 10 prédios aqui do lado, Santorini. Qual o prédio que concorre com Santorini? É uma proposta única. Exato. Se você vai para um prédio mais ou menos parecido, ele já tem um formato diferente, já tem uma arquitetura diferente. Você não tem esse aglomerado, exceto alguns imóveis que tem a linha mais popular. Uhum. Mas a linha popular, ela é a que mais vende. Sim. É a faixa de É, preço tem que muita demanda, né? Tem tem muita muita gente demanda. atrás de. Então, a gente para hoje, verticalização, vai estourar a bolha. Eu acho que não. Talvez a gente pode ter uma transição. Talvez aí o mercado de verticalização do altíssimo padrão vai falar, não, eu quero uma segunda moradia. Não vou deixar de morar no meu apartamento no Renato Gonçalves, num prédio moderno, como é o Sky, como é o Vancouver, mas vou experimentar morar no Brisas também. Então Uhum. é uma segunda moradia. Aí às Perfeito. vezes o cara gosta mais do apartamento, aí já deixa a casa pro filho. Aí lá nessa casa tá muito, não tá muito minha cara, vende, vou comprar um outro um projeto X que vai lançar. Eu acho que Que é a roda difícil. gira, né? A roda gira, porque a gente tem uma transição muito assertiva, então a gente não tem um lançamento recorrente de produtos de alto valor agregado ofertado a todo momento. E a gente tá numa região muito propícia, né? Assim, o oeste da Bahia, ele é uma região que ainda vai crescer muito, né? Cresce muito, tem muito Isso poder é outro econômico, ponto. tem para onde crescer, tem como crescer, então, por isso que assim, a minha opinião também é essa, de falar assim, ó, não é uma preocupação para agora. E acredito que se a gente seguir num caminho de pensar o planejamento da cidade, ter essa responsabilidade, esse pensamento mais técnico para se lançar um produto, a gente vai estar cada vez mais seguro de que essa é uma realidade que talvez não vai ser a nossa realidade aqui. Eu acho que vai demorar bastante. E se o mercado seguir essa linha de sempre inovar, sabe, de Uhum, sempre a gente falava, o Parque das Águas, a PHW trouxe um futuro para o presente. Então, se a gente não tem nada em trazer sempre novidades para um mercado que é pujante, para um mercado que cresce, para um mercado que tem um déficit habitacional gigante, exato. é difícil. Talvez a gente não veja isso acontecer. Talvez aconteça, quando se fala de economia, né, é um negócio muito incerto, né? Vem uma pandemia. Ninguém sabe o que acontece amanhã. Deus livre e guarde, acontece qualquer E outro assim, tipo de coisa. o que que é uma bolha? É um desafio, né? É algo para você poder superar. De qualquer forma, os empreendedores, as consultoras incorporadoras, os profissionais da área vão encontrar soluções, É. como sempre encontraram, né? O Flávio Augusto ele fala muito bem sobre bolha e crise, né? Que é uma fenda, que é igual um terremoto. Tem uma fenda e ali as placas tectônicas começam Isso, a se sacudir até que essa fenda se feche. Então, uma bolha vai fechar um nicho de mercado, mas a partir do momento que uma fenda se fecha, várias outras oportunidades se abrem. com certeza. Então, a partir do momento que tem uma bolha de um nicho específico, cara, moradia é um negócio que a gente está falando de uma cidade, de um planeta que em 1980 tinha 5 bilhões ou era 4 bilhões de habitantes? Eu não sei o número exato, mas a gente está com 8. A gente está com 8. E parando para pensar, o único produto que a gente tem hoje que é escasso é terra. Você não vai aumentar a extensão territorial. Obviamente que a gente vai ter que crescer de forma sustentável, de forma equilibrada, preservando o que foi que a gente Perfeito. bateu muito aqui no Parque das Águas. Então, eu acredito que nem nossos netos vão ver essa bolha aqui, viu? Amém. No mercado É imobiliário isso de aí. Barreiras. Cara, a gente está caminhando para os momentos finais aí. Tem alguma mensagem que você pode deixar aí para a galera da comunicação do mercado imobiliário? O que que você considera assertivo aí? Porque eu acho que vocês foram felizes nas diversas escolhas que vocês fizeram. A gente falou muito do Parque das Águas porque a gente trabalhou muito junto nesse tempo, Sim, mas a gente tem N projetos aí que vocês acompanharam, que a gente acompanhou, que graças a Deus deu tudo certo. Eu tive a felicidade de todos os projetos a gente estar um pouquinho à frente aí, de ter dado certo, de ter colecionado histórias que marcou.
um novo momento para nossa empresa e com certeza vocês colecionam esses momentos aí também, tanto na comunicação, na política, no mercado imobiliário, nessa pegada que vocês estão aí agora de produção de curta-metragem, documentários. Bom, lá atrás com a Remax a gente conversou lá atrás, né, no início, o que move as pessoas são os seus sonhos. A gente estava falando do que move, do movimento. Eu acho que para trabalhar com comunicação para o mercado imobiliário, tem que focar na ideia das pessoas. Não só o consumidor final, a pessoa que não está comprando imóvel, mas está comprando um sonho, um desejo, uma experiência na vida dela, mas os atores que fazem o mercado, de olhar para o incorporador, de olhar para o parceiro da imobiliária, ou de olhar para os corretores e entender como você pode encaixar suas ideias para poder realmente ser uma ferramenta útil para todas essas pessoas, né? Quando você consegue dar match nisso aí, quando você consegue linkar todas essas coisas, eu acho que é um caminho para o sucesso. E buscar inovar, que eu acho que isso vai além do mercado imobiliário. Realmente, aquilo que eu falei lá atrás, de você olhar e tentar enxergar o que ainda não foi feito, o que que eu posso fazer aqui para realmente fazer algo que chame a atenção e que seja diferente. E aí as ideias elas vão surgindo, né? Só o fato de você querer fazer algo diferente já te coloca numa possibilidade de fazer algo diferente. Você vai fazer o mesmo se você não pensar em fazer algo diferente. Aí certamente você vai fazer o mesmo. E mais do mesmo não constrói. Você tem que. É aquela questão. Você pode andar numa trilha, ou você pode andar por um caminho sem trilha, abrir uma trilha. Abrir uma trilha é mais difícil. Mas só abrindo uma trilha você consegue chegar num lugar diferente. É muito forte a mensagem, porque a inovação ela não tem passado, né? Exato. A Então inovação ela não tem passado. você não tem referência, você tem que acreditar, Perfeito. você tem que sonhar com aquilo. Para quem é corretor, para quem está no mercado imobiliário aí, a gente contou um pouquinho de um dos cases que a gente trabalhou junto. Isso mostra a importância de uma boa comunicação, né, das escolhas dos parceiros e como que além da corretagem você consegue transformar uma cidade, né, você deixar um legado, que é aquilo que a gente sempre fala. Eu ia falar e acabei me passando. Você lembra que a gente fez um vídeo no case de sucesso na época para apresentar? Sim, com o case, Com todos o os case do trabalhos. parque. Lá foi muito Sim. massa, bicho, porque não sei se e não foi de propósito, tá? Mas o cara que tava na mesa lá operando lá, ele puxou o saco da gente pra caralho, porque toda hora que ele ia lançar um vídeo, ele lançava o nosso do case de sucesso. Então naquela convenção, bicho, apareceu a gente demais, demais, demais. E quando foi lançar realmente o case, que eu falei, pô, até que enfim a gente vai Vamos assistir o assistir vídeo o vídeo. completo. E aí mostrou a grandeza que foi, isso trouxe muita notoriedade, me aproximou de muitas pessoas, de bons amigos que eu me comunico Perfeito. até hoje aí, de norte a sul do país, e mesmo não estando mais na rede, mesmo criando nossa própria marca, que inclusive um dedinho aí da OPA sempre aí, Perfeito. muito consolidado. Mas vamos mostrar um pouquinho dessa galera, bicho, desafiar um pouquinho. Bora pegar um banco de imagens do Parque das Águas e tentar aí resumir, compactar ao máximo aí Pra mostrar esse antes e para depois, né? mostrar o desenrolar. Isso Uhum. em um vídeo bem acelerado aí, a gente criou alguma coisa diferente aí para Vamos, mostrar o quanto que a comunicação, a visão e às vezes até um pouquinho de loucura nas ideias aí consegue mudar um mercado, consegue mudar uma. vamos sim, com Bora fazer esse certeza. desafio? Vamos nessa. Top. Fechado. Valeu. Onde é que a gente encontra a OPA aí nas redes sociais, Gustavo? Deixa aí uma mensagem pra galera aí, Só pra colocar todo mundo ter essa oportunidade de conhecer o trabalho de vocês aí. Opa Digital no Instagram, é o nosso ponto de contato oficial. Só buscar lá que vai estar o pessoal pronto para poder responder e entrar em contato para a gente poder construir junto aí. Maravilha. Obrigado. A gente está aqui no Café Imóveis, junto com a Westmob, e vale destacar que esse projeto chegou até aqui hoje, essa marca chegou até aqui hoje, foi uma ideia do Gustavo. Vou tentar deixar, esse episódio vai ficar massa, porque eu vou Vai. deixar aquele app que a gente fez, aquele resumo que a gente conseguiu, um feito inédito, a gente conseguiu colocar o poder público, todas as construtoras em um Perfeito. jantar que a gente fez do lançamento. Maravilha. Vou mostrar pra vocês o que é que esse cara, a ideia desse cara fez aqui e pra gente estar aqui até hoje, que às vezes uma ideia consegue mudar a visão aí, não sei. Eu tô aqui hoje, mas amanhã pode estar alguém Isso. no meu lugar aqui, pode estar diversos outros corretores no meu lugar, mas a ideia não é a minha figura, eu tô aqui hoje como rosto e rosto do Café Imóveis, mas o Café Imóveis vai existir independente da minha presença. Se a semana que vem eu não estiver aqui, mas pode ter alguém aqui me representando, mas a marca tá aí, firme e forte. Maravilha. Para isso que a gente fez. Obrigado, meu Obrigado. querido. Eu que agradeço. Quase extrapolou o horário aí, mas foi No mais uma vez uma ponto. No aula. ponto. Foi Muito maravilha. obrigado mesmo, que eu acho que uma das grandes satisfações minhas hoje é realmente poder bater papo com pessoas que
que a gente cresceu junto, que a gente encarou junto algumas dificuldades. E é isso, Agradeço. pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Café Imóveis.